Olá, boa noite. Nosso programa hoje está num cenário diferente. Eu vim aqui até o consultório do Dr. Antônio Maia para entrevistá-lo sobre problemas vasculares. Tá com manchinha na perna? Tá coçando as pernas? Você ficou grávida e apareceu varizes? O doutor vai responder todas essas dúvidas para você. Semana passada, nosso programa foi sobre mentira. Gente, como eu fiquei esse resto da semana preocupada com tudo que eu ia falar. E eu tô me analisando porque, olha, a gente às vezes mente sem ver. E eu acho que você que está aí, que não assistiu o programa de semana passada, não pode perder. Vai lá na playlist do canal da nossa igreja, tem vários programas lá, você escolhe o que você quer assistir, pega o da semana passada, também assista, porque foi muito bom o programa da semana passada. E hoje também vai ser maravilhoso. Já compartilhe o nosso programa, dê um joinha aí no nosso canal e fica aí ligado que já estou começando a entrevista com o doutor. Vamos abrir a Bíblia na Palavra de Deus, lá em João 8, no verso 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus é a luz que nos ilumina. A luz é absolutamente necessária para a vida. Sem luz não há vida animal, não há vida nas plantas. Sem o processo da fotossíntese e não há fotossíntese sem luz. O que é verdade no mundo físico também é verdade no mundo espiritual. Nas trevas reina a morte e não a vida. O que a luz representa para a preservação da vida neste mundo, Jesus representa para nós. O diabo é o príncipe das trevas. Seu reino é um reino de trevas. O pecado é como as trevas. Aqueles que são condenados no dia do juízo serão lançados entre as trevas eternas. É Jesus quem trouxe a luz ao universo físico. E Jesus quem traz a luz para a nossa alma. Jesus é a luz do mundo. Seguir Jesus é sair das trevas para a luz. Seguir a Jesus é ter a luz da vida. A luz é um símbolo da pureza. Onde a luz chega, ela denuncia as coisas ocultas das trevas. A luz é o símbolo da verdade. Onde a luz entra, a mentira é desmascarada. A luz é o símbolo do conhecimento. Onde a luz penetra, o engano precisa ser abatido e sair em retirada. A luz é símbolo da vida. Por isso, aquele que segue a Cristo terá a luz da vida. Aqueles que são salvos por Jesus, a luz do mundo, são transformados também em luzeiros do mundo. Não temos luz própria, como a luz, mas refletimos a luz de Jesus, que é o sol da justiça. Que Deus possa nos abençoar nesta noite, que a luz do nosso Senhor esteja sobre nós, que possamos ser iluminados por Jesus, que o Espírito Santo nos mostre o caminho e nos dê a direção, que Ele seja a luz em nossas vidas e que possamos brilhar como luzes, como luzeiros na vida das outras pessoas, abençoando, cuidando, abençoando a cada pessoa, que possamos ser luz no mundo, que as trevas não prevalecerão, em nome de Jesus. Olá, hoje a nossa entrevista é com o Dr. Antônio Maia,
Ele é nascido em Passos e é médico vascular. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Sara. Boa noite. Doutor, há quanto tempo o senhor é médico? Então, Sara, eu fiz medicina, o curso de graduação na Universidade Federal de Uberlândia. Formei em 90 e fiz a especialidade em cirurgia vascular até 94. Sim. Qual o motivo dessa escolha dessa especialidade, doutor? Então, na época, é mais afinidade mesmo, né? Eu tinha uma afinidade em cardiologia, cirurgia cardíaca, e a gente vai migrando. Na época, acabei decidindo por cirurgia vascular mesmo, né? Tinha uma afinidade mais para essa área. O doutor Antônio, ele atende aqui em Itaú de Minas, né? Ele é de Passos, atende aqui a população de Itaú de Minas. E ele aceitou muito, assim, de boa para fazer essa entrevista com a gente, né? Apesar dele nunca ter sido entrevistado, mas estamos começando agora. E, doutor, a respeito da Covid-19, doutor Antônio, tem tido muita procura por tratamento na área vascular pós o Covid? Após a pessoa ter tido Covid, aí ela percebe problemas vasculares, tem tido procura? Com a pandemia, tende agora, mais no segundo ano, tem tido mais procura, mais para esclarecimentos, ou algumas consequências pós-Covid. Sim. A principal que eu tenho pego no consultório é alguns casos de tromboflebite e trombose pós-Covid. Além de dor nas pernas, tem aumentado muito as queixas. Basicamente isso. Sim. Em um estudo, doutor, com cientistas da Universidade da Califórnia, em San Diego, nos Estados Unidos, concluíram que o Covid-19 não seria uma doença respiratória, mas sim uma doença vascular. Com a sua experiência, doutor, na área vascular, qual a sua opinião sobre esse assunto? O que tem mostrado os estudos mais recentes que a Covid seria uma doença que causaria, pela tempestade de citocinas, né, que é aquela tempestade inflamatória que causa no paciente uma trombose no sistema arterial venoso pulmonar. E com isso impediria as trocas gasosas que o indivíduo é necessário para a vida, né? Com isso, essa trombose na microcirculação pulmonar causaria essa quantidade de óbitos que está tendo aí. Sim. Então, assim, ela é pega pela área respiratória, né? A infecção, ela se dá pelo vírus, né? E ele causa uma reação inflamatória importante, principalmente no território pulmonar. E essa inflamação desencadearia lesões endoteliais nos vasos, nos microvasos, e isso causaria trombose nessa árvore vascular pulmonar, certo? Causando uma dificuldade imensa das trocas gasosas, né? Agora, doutor, sobre a área de doenças vasculares, né? Certo. Mulher tem muita dor na perna, né? Com certeza. E a gente às vezes vê uma veinha ali estourada na perna, já desespera, entra em desespero, né? E quer esconder aquela veinha. Isso. O que é uma doença vascular periférica, doutor? Então, a doença vascular periférica, ela é a chamada DVC, né? Hoje em dia, doença vascular crônica, ela é causada por alterações no sistema venoso do paciente. Essas alterações, no caso as mais frequentes, no caso na parte venosa, seria a insuficiência venosa crônica, as varizes, né, que causaria os diversos sintomas que a gente tem, né? No caso das varizes, né, que ela é maior, a proporção de acometimento é mais no sexo feminino do que no masculino, por diversos fatores, dentre eles até a parte hormonal feminina, a parte da hereditariedade, que é importante em alguns casos, né, que ocorre o desencadeamento do quadro varicoso, que é uma doença que caracteriza pela dilatação das veias dos membros inferiores, principalmente. Essa dilatação, ela pode ser visível, né?
quando a varizes ela é, que a gente chama troncular, que seriam aqueles enovelados que a gente percebe fora da superfície da pele, né, que a gente, a olho nu a gente olha, até a doença interna, que seria das veias do sistema venoso profundo. Certo? Essa doença, ela tem inúmeros fatores, desde fatores primários até os secundários, né? Entra desde a parte hereditária até a parte de do viver do paciente, vamos dizer desse jeito, né? Da forma da gente viver. Vamos colocar desse jeito, então, fica mais fácil. Se eu não tenho hereditariedade na minha família, ninguém tem problema de veia, isso não quer dizer que eu não vou ter. Não necessariamente, né? Sim. A história familiar é importante, né? Uhum. A idade é importante, que o organismo nosso, com o passar do tempo, ele vai se degenerando, né? A gente vai enfraquecendo os diversos sistemas que a gente tem no organismo. Nesse, inclusive, há as veias, as artérias, né? Que é onde a doença varicosa comete, né? Então, a doença varicosa, ela pode vir desde um histórico familiar que a pessoa tem, não necessariamente, até por comportamentos habituais da pessoa, né? A obesidade, o sedentarismo, a persistência de ficar longos períodos em ortostatismo, que é ficar em pé, né? Isso tudo predispõe à formação de varizes. Sim. Então, ao longo prazo, sem o tratamento, pode causar, assim... Sim, ao longo prazo, a doença varicosa, ela pode acometer o indivíduo de várias consequências. Desde dor, que é a dor da varize, é um tipo peso, é uma queimação, tem gente que fala que tem coceira nas pernas, sensação de formigamento, o inchaço, que é muito comum, né? E desde esses sintomas mais corriqueiros até sintomas mais graves, podendo chegar a tromboflebite, que é a inflamação da varizes, a trombose venosa profunda, sendo necessário tratamento. Fica mais visível também, né? Fica mais, sendo necessário tratamentos assim mais especializados, né? E a atividade física regular, ela pode diminuir os riscos de problemas vasculares? A atividade física regular é fundamental para quem tem doença varicosa. Certo? A atividade física, ela é bom para todo mundo. Então não adianta falar, eu tenho problema nas veias das pernas, eu não posso ficar andando muito. Pelo contrário, a atividade física, ela proporciona um bem-estar e uma melhora na sintomatologia da doença varicosa. Por que isso? Quando o sangue ele é bombeado pelo coração, né, que ele joga lá no sistema arterial e ele vai voltar pelo sistema venoso. Então ele chega lá nas pernas, né, e tem que voltar para o coração. O que faz esse sangue voltar de novo para o coração para ser bombeado de novo? Principalmente um dos motivos, dos fatores é o fortalecimento da panturrilha, da musculatura da perna. Então, a musculatura da perna é conhecida como coração periférico nos indivíduos. Por quê? Quanto mais forte a musculatura da panturrilha, mais força você vai ter de bombear o sangue que já chegou. Nós não temos um coraçãozinho, uma bombinha lá no tornozelo para mandar o sangue de volta, né? Então, com a atividade física, caminhada, bicicleta, hidroginástica, tudo que você faça para aumentar a musculatura e o condicionamento físico, aumenta a circulação. Aumentando a circulação, diminui os sintomas. É como se a gente tivesse um coração em cada perna. Sim, sim. Então, quanto melhor essa musculatura que funciona como um coração, for mais eficaz, melhor melhora os sintomas com certeza. Certo? Um dos parâmetros são esses, né? Então, se você está achando que fazer panturrilha na academia é algo que não é necessário, é muito importante. É importante. Né? Eu falo assim que a atividade física para quem tem problemas vasculares a mais simples é caminhar, andar. Né? Se você tem dificuldade de ir numa academia, não tem tempo e tal, você tira 30 minutos
do dia e faz uma caminhada no plano, né, aqui principalmente Itaú, aqui na avenida aqui, que é excelente, faz uma caminhada todo dia, 30 minutos que seja, você vai ter um grande benefício, tanto na parte cardíaca como na parte vascular periférica. Então, a doença vascular, ela é mais nas mulheres, ela ocorre mais nas mulheres do que nos homens? Ocorre mais nas mulheres, a proporção é mais do sexo feminino do que no masculino, por diversos fatores, né? Um deles é até a questão hormonal dos estrógenos, que na mulher tem a quantidade é muito maior que no homem. Mais sensibilidade. Aí tem gravidez, obesidade, né, histórico familiar. E na gestação também, né, doutor? A gestação... Muitas mulheres não tem nada nas pernas. Sim. Não tem problema nenhum e quando fica grávida... Aparecem as varizes, aparecem os vasinhos. Porque um dos motivos é o próprio crescimento do útero, que faz uma pressão no abdômen. Como as veias entram no abdômen, ali na região da virilha, né? Ali o útero vai crescendo, um dos motivos, pesa ali e forma seria um obstáculo, dificultando o retorno venoso. Dificultando o retorno venoso, se a paciente já tem alguma predisposição, ela vai ter varizes. E numa gestante, uma caminhada leve, um alongamento, isso é muito importante, do mesmo jeito, né? Hidroginástica, caminhada. Quanto melhora as atividades físicas, melhor a resposta do sistema vascular. Sim. Doutor, o que o senhor pode falar para nós sobre alguns tabus, né, relacionados a questões das varizes? Então, tem vários tabus, o paciente ele chega com muitas dúvidas no consultório, né? Desde o tratamento, em questão que a gente está falando das varizes, até os resultados, vamos dizer assim. Porque as varizes, ela tem inúmeros tratamentos, tanto a varizes como a insuficiência venosa crônica, né? Então, as varizes têm desde o tratamento clínico, com medicação, com atividade física, né, com mudança de hábitos, até o tratamento cirúrgico, certo? Então, o paciente que tem muitas varizes, a gente indica o tratamento cirúrgico. Esse tratamento cirúrgico tem vários, dependendo de cada caso, se indica um tipo de tratamento, desde cirurgia convencional, laser, espuma, etc. Né? E dentro do tratamento, quando a paciente chega para fazer o tratamento de varizes, ela questiona alguns itens, que ela fala assim, a minha vizinha operou de varizes, mas voltou tudo, voltou com o passar do tempo. Aí as varizes voltam. Então, essa questão é um tabu, a gente parte do pressuposto seguinte, uma cirurgia bem indicada de varizes, né? A tendência não é as varizes voltarem, porque aquelas que foram tiradas, elas não voltam. O que às vezes pode ocorrer é a progressão da doença, certo? O paciente tem uma predisposição, né? Ela tem as outras veias no corpo que não aparecem, outros vasos, né? E esses dilatam e vão ter novas varizes. Não quer dizer que a cirurgia foi mal feita ou que não tirou todas as varizes, todas as vezes, etc. Né? Dessa é uma das principais dúvidas que a gente pega no consultório, né? Porque também, doutor, não é só fazer a cirurgia e achar que não precisa fazer mais nada, né? Muito processo pós-cirurgia também questão. É o que vai ajudar o paciente a melhorar, né, a qualidade de vida. A outra questão é o tempo de restabelecimento pós-cirúrgico. Antigamente, fazer cirurgia de varizes, a pessoa ficava uma semana deitada, né? Nossa, se eu não fizer repouso, as varizes voltam, né? Hoje, as novas técnicas, o restabelecimento é muito rápido, certo? Dependendo do tamanho da cirurgia, dependendo de cada paciente é um paciente, assim, com 10, 15 dias, o paciente está completamente restabelecido para as suas atividades normais, né? Eu sempre falo para os pacientes assim, que opera tem que ficar de repouso. Não, você tem que fazer a atividade física o mais rápido possível e movimentar. Por quê? Porque vem um outro tabu, né, que sempre
pergunta se cirurgia de varizes dá trombose. Eu posso ter trombose fazendo cirurgia de varizes? Então, você pode ter trombose por causa das varizes, que é uma complicação das varizes, tromboflebite, trombose venosa profunda, né? Como por fazer a cirurgia em determinados pacientes, ele pode evoluir com trombose, sim. Certo? Depende do tipo de paciente, do grau de varizes, se ele já tem complicações, se ele já tem úlcera, varicosa, né? Isso aí é um risco que hoje muito minimizado, tem, né, procedimentos hoje que a gente minimiza muito o risco da trombose, mas o risco tem. É pequeno? Mas tem. Você tem que esclarecer para o paciente isso. Então, porque senão o paciente ele vai fazer uma cirurgia e acha que não pode ter complicação nenhuma. E pode ter. Né? Até a cirurgia de um dedo, né, doutor? Com certeza. Cirurgia outro tabu que a gente sempre é perguntado é se varizes mancha. Varizes mancha nas pernas. Aquelas manchinhas roxas. Manchinha roxa, manchinha marrom. Eu sempre falo assim, a varizes em si, ela pode causar mancha roxa ou mancha amarronzada na perna. É a chamada dermatite ocre. É o começo de um problema muscular? Então, tem, é bom a gente ficar atento sobre isso, né? Então, tem paciente que chega no consultório com aquelas manchas marrom, principalmente próximo do tornozelo, a pele está amarronzando. Aí fala, nossa, eu estou tendo essas manchas marrom aqui. Então, isso é um sinal de insuficiência venosa crônica, que chama dermatite ocre, né? Porque é o aumento da pressão nas veias periféricas, né? Então, isso pode ser causado. O paciente pergunta, se eu fizer a cirurgia, pode manchar minha perna? A mancha em pós-operatório de cirurgia de varizes pode ocorrer, certo? Porque você pode ter hematoma e esse hematoma não ser degradado, ele pode manchar a pele de marrom. E fica permanente? Não. Normalmente, né, alguns casos podem até ficar, porque às vezes a pessoa já tinha a mancha da varizes, da doença varicosa, certo? Em alguns casos pode persistir a mancha pós-operatória, certo? Mas hoje a gente minimiza muito com medicação, com tratamento, né? A cirurgia em si, ela tem vários tipos de cirurgia de varizes. Se a gente for, a paciente questiona, eu quero fazer esse tipo de cirurgia, eu quero fazer isso. Eu falo sempre o seguinte, depende, cada caso é um caso. Você pode fazer desde cirurgia convencional, desde microcirurgia, né, que o cirurgião brasileiro vascular, ele é muito talentoso em microcirurgia vascular. Você tem ideia? A gente fala microcirurgia, mas na verdade não é uma microcirurgia, é uma mini. Então você faz furos e retira aquele segmento varicoso e praticamente não fica a cicatriz, certo? Então, desde a cirurgia ou cirurgia convencional maior até laser, né? Você pode fazer laser tanto para retirar uma variz maior, que é o endolaser, você passa o laser por dentro da variz, como o laser de vasinhos, além da escleroterapia, que é a aplicação que o profissional vascular ele faz, ele injeta uma medicação dentro de cada vasinho para provocar uma esclerose e a veinha subir, certo? Esses são os tratamentos, praticamente o que mais usado aí dentro da vascular, né? Assim, aí eles perguntam assim, como diagnóstico do meu problema, como tem exames para ser feitos? Hoje, o exame mais rotineiro que a gente pede é o ultrassom, que chama duplex scan, né, que é o Doppler vascular. É um exame, quando bem realizado, ele praticamente fecha quase todos os diagnósticos, principalmente tanto de cirurgia, tanto de doença venosa como arterial, né, que é outro departamento muito grande da cirurgia vascular, é as doenças arteriais, né, que fica para um outro... uma outra entrevista. Isso. Né? A outra questão, Sara, que o pessoal tem
muita dúvida, é o uso da meia elástica. A meia elástica, eu tenho problema de dor nas pernas, eu tenho necessidade de usar a meia elástica? Isso aí depende da doença do paciente, depende do grau de acometimento da doença do paciente. Tem paciente que é necessário usar a meia elástica diariamente. Tem paciente que teve trombose venosa profunda, ele tem que usar a meia elástica rotineiramente para não ter as consequências pós-trombose, né? Agora, tem paciente que tem doença varicosa, doença venosa, se ele fizer uma mudança de hábito de vida, né? Então ele emagrece, ele para de fumar, ele começa a fazer caminhada, uma atividade física, né? Normalmente você consegue melhorar o quadro da doença dele e às vezes ele nem precisa usar a meia elástica, né? Porque tem muito tabu de meia, é muito ruim e tal. Eu sempre falo para meus pacientes assim, que principalmente quem trabalha muito em pé, né, que não consegue ter aquele descanso, eu falo, você usa a meia elástica igual fosse o EPI, né, o equipamento de proteção individual, que é para você se prevenir do mal maior, né, nesse ponto. Então, é o leque de tratamento, o leque de orientação é muito grande, né? Então, a gente tenta, assim, a cada consulta, tentar esclarecer o máximo possível nas dúvidas dos pacientes, né? Tem mais algum tabu aí, doutor? Não? Os principais. Já deu para esclarecer bastante, né? É muita informação, é uma área muito ampla, né? É uma área muito ampla, é uma área que o cirurgião vascular, às vezes, ele fala assim, você mexe com varizes. 70%, 80% de uma clínica de cirurgião vascular é de varizes, é de doença venosa. Mas tem a parte arterial, que é muito importante, né? E a parte de vasos linfáticos, que é uma área assim, ela é mais difícil de ser explicado, porque o sistema linfático às vezes é difícil a gente explicar para o paciente o que é o sistema linfático, né? Então, mas é o sistema que, quando acometido, causa os linfedemas, que é aqueles inchaços crônicos nas pernas, as erisipelas, né, que é a infecção do sistema linfático. E a parte arterial, que eu acho importante também a gente ressaltar, é a doença no sistema arterial. Então, não é na veia, é na artéria, que é o encanamento, entre aspas, que sai do coração e leva sangue para o corpo inteiro. Então, esses vasos são os vasos arteriais, quando acometidos, doenças geralmente graves que precisam ser tratadas por causa do risco de amputação, o risco de comprometimento de AVC isquêmico, né? Infarto do miocárdio e tal, que pode ocorrer no paciente. Então, essa parte arterial também é uma parte muito importante dentro da cirurgia vascular. Como é importante. Doutor, muito obrigado pela entrevista. Tá? Eu te agradeço. Agradeço a disposição do senhor por estar aqui conosco. E eu fico sempre à sua disposição, Sara. Muito obrigado. Viu? Obrigado. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente
somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Chegamos ao final do nosso programa, entrevista muito boa com o doutor. Você aí que teve dúvidas, que colocou aí no chat as dúvidas, qualquer coisa ele vai responder para nós depois. Se você quiser deixar algum recado para mim no WhatsApp, eu posso estar depois perguntando para ele, respondendo para vocês. Foi muito bom hoje o programa, espero que você tenha gostado da palavra que Deus trouxe para a minha vida e para a sua vida. Nunca duvide da presença de Deus na sua vida. Boa noite.